Oi gente, aqui é Mariana e eu vou estar gravando agora uma videoaula sobre reformas religiosas. E já dentro desse assunto vai entrar também a questão da contra-reforma. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de começar é com a questão do contexto histórico. As reformas religiosas, elas surgiram em uma época que foi mais ou menos o final da Idade Média. Então a gente tem a igreja como a principal instituição da época. Era a igreja que detinha o maior número de riquezas, era a igreja que detinha o maior número de terras. Então, era basicamente esse o cenário que se passava lá na Europa. Agora aqui eu coloquei alguns fatores que geraram uma certa crise na igreja católica. Isso eu estou falando mais ou menos de 1400, 1500. E a primeira coisa que eu coloquei aqui é a questão da peste negra. A gente sabe que a peste negra foi uma coisa muito trágica para a Europa, e porque se viu como um dos motivos para gerar uma certa crise na igreja católica. Foi porque era a igreja que tinha cumprir o papel de trazer soluções para as pessoas da época. E a peste negra matou muita gente e a igreja simplesmente não trouxe solução alguma. Então, isso gerou, sim, uma certa revolta da população. Ora, a igreja que é a instituição inteligente, que tem que trazer a verdade, né, a resposta de Deus. E cadê? Nos deixou na mão. Então, isso gera, assim, um pouco de sentimento, um ressentimento por parte da população. Outro fator é a questão da venda de indulgências. O que são as indulgências? Indulgências é uma prática da igreja católica dessa época que ela vendia a salvação. Ela vendia uma espécie de papel, principalmente pessoas muito pobres acabavam juntando todo o seu dinheiro para comprar esses indulgências que a igreja católica dizia que servia para a salvação das pessoas. Então você pagava uma quantia, recebia um papel que era como se fosse sua salvação, não apenas a sua, mas você poderia comprar para um parente, até quem já morreu e tal. Então a igreja fazia muita propaganda em cima desses indulgências, sendo que era a salvação, que ia te levar para o céu, para o paraíso, o que a gente sabe que é meio furado, né? Mas para as pessoas da época, né, a gente tá falando da Idade Média, elas acabavam sendo ingênuas e comprando. E isso vai ser uma prática extremamente criticada pelos protestantes que viriam em seguida. E outra questão aqui é a ascensão da burguesia. Vocês já estão cansados de saber que a burguesia foi uma classe social que acabou se ascendendo aí no final da Idade Média, no começo da Idade Moderna. E por que essa ascensão da burguesia geraria um choque para a igreja católica? A gente tem que lembrar que a igreja católica, ela condenava a prática de acúmulo de capitais. Então ela dizia que era pecado pessoas acumularem muito dinheiro. Por mais que ela própria, essa própria instituição fizesse isso, mas ela condenava. E essa nova classe social, a burguesia, ela era uma classe que acumulava muito capital. A igreja dizia que aquilo era pecado. Então, os protestantes que foram surgindo, principalmente o Calvino, como eu vou estar falando na frente, eles criaram novas religiões, novas teorias que diziam que, muito pelo contrário, que o acúmulo de capital não era um pecado, mas era uma coisa vantajosa. Então, essa ascensão da burguesia, esse crescimento dessa nova classe social foi de choque com os interesses, com os dogmas católicos. E num contexto histórico que essa classe estava ganhando cada vez mais força, é claro que isso ia acabar ganhando uma certa relevância. E esses fatores, alguns desses fatores, eles foram se acumulando, não foi de uma hora para outra que simplesmente teve uma reforma. Passado o contexto histórico, eu já vou começar a falar de alguns teóricos protestantes que começaram a surgir. O principal deles é o Martinho Lutero, que foi assim o primeiro a protestar e a começar a ver de forma crítica o que a Igreja Católica fazia. Então vamos lá. O Lutero, ele era um monge e ele começou a ver que aquilo que a igreja fazia era uma coisa, na verdade, errada. Uma coisa que ele vai criticar fortemente, que ele vai colocar o dedo em cima e dizer que isso está muito errado, é a
questão da venda das indulgências. Ele achava um absurdo a igreja vender a salvação. Para ele aquilo era um absurdo, não existia aquilo. E ele vai criticar muito, mas muito isso. E não foi só isso que ele criticou. Ele criticou também a questão, por exemplo, de alguns sacramentos da igreja. E também criticou a questão do celibato. A gente sabe que, por exemplo, padre não pode casar, não pode constituir sua família. Ele também vai criticar isso. Tanto que pastor pode ter sua família, pode casar, já o padre não. Isso é justamente fruto disso aí, do protestantismo. E o Lutero, ele vai dizer o seguinte: a salvação é pela fé. Ele, minha gente, como monge, né, ele tinha o conhecimento da Bíblia. As pessoas da época simplesmente não podiam ler a Bíblia. Só quem podia ler a Bíblia era em latim. Então, além de você ter que saber o latim, você tinha que ser alguém da igreja. Se você não fosse alguém da igreja e não soubesse falar latim, você ia ficar sem a palavra de Deus. Só quem ia te dizer essa palavra era a igreja. Então, era a igreja que dizia isso está certo e isso está errado. E Lutero também vai criticar isso. Para Lutero, todo mundo, todo cidadão comum deveria ter acesso à Bíblia, à leitura da Bíblia. E é uma das primeiras coisas que ele faz quando ele rompe com a Igreja Católica é justamente traduzir a Bíblia para o alemão. E a partir dessa tradução surgem várias outras. É uma coisa muito importante também a gente lembrar que essa época que o Martinho Lutero viveu, essa época que as reformas protestantes, né, as reformas religiosas aconteceram, foi a época também do surgimento da imprensa. Um cara chamado Johannes Gutenberg criou a imprensa, e isso foi um fator muito importante justamente para divulgar a palavra de Deus e também outras teses que foram surgindo nessa época, né? O começo da Idade Moderna, surgiram também pensadores, cientistas. Então, a imprensa também teve um papel muito importante nisso aí, na divulgação desses novos ideais. E o Martinho Lutero, ele, como conhecedor dessa palavra de Deus, ele vai dizer, não, as indulgências estão erradas e a salvação vem pela fé. E ele vai criar 95 teses, e nessas 95 teses ele vai justamente criticar a postura da igreja. Uma coisa também que ele condenava bastante, até coloquei aqui, é a veneração a imagens. A gente sabe que na Igreja Católica, basta a gente entrar que a gente vai ver santos, esculpidos, e o Martinho Lutero não concordava com isso. Tanto que em igreja evangélica a gente não encontra esse tipo de coisa, porque eles condenam isso, segundo as passagens da Bíblia, né? Esses protestantes, eles vão muito pegar a palavra de Deus, né? O que a Bíblia diz, interpretar aquilo e passar aquilo para a realidade da melhor forma possível. Então tem essas passagens da Bíblia que eles acabam interpretando e dizendo, não, Deus condena a veneração de imagens. E praticam justamente isso. Martinho Lutero, ele vai ser excomungado da igreja depois de 195 teses, porque ele não quis se retratar, ele acaba tendo que fugir. E quando ele foge, ele acaba ganhando apoio de alguns nobres ali da região da Prússia, da Alemanha, onde ele consegue divulgar mais ainda o luteranismo. E não surgiu apenas o luteranismo, surgiram também outras vertentes protestantes, né? Por que protestantes? Somente eram pessoas que protestavam contra isso. Então, outro que surgiu foi isso aqui, o calvinismo. E também o anglicanismo. O calvinismo, gente, ele tem uma coisa bem interessante. O calvinismo, ele foi criado justamente por esse cara aqui, que é o João Calvino. E ele, lembra que eu citei lá atrás, que uma das convergências que existiam com a instituição da igreja da época era a questão da burguesia, né? A burguesia acumulava dinheiro e a igreja dizia que isso era pecado. O Calvino, gente, ele vai bolar uma teoria que vai de encontro, não contra, mas de encontro aos interesses da burguesia. E isso é muito bom para ela. Como assim? Calvino, ele vai desenvolver a teoria da predestinação. Ele vai dizer que uma pessoa, ele já assim que nasce, já
é predestinada a ir pro céu ou pro inferno. Não tem isso da salvação pela fé. A pessoa assim que nasce, ela é predestinada, vai pro céu, vai pro inferno. Mas ele dizia que tinha alguns sinais na vida da pessoa que acabava dizendo se essa pessoa ia ou não pro inferno. E esses sinais eram se a pessoa era bem sucedida na vida ou não. Então, se ela era bem sucedida, significava que ela ia pro céu. Ou seja, era Deus mostrando que ela já estava caminhando pro sucesso, ou seja, pro paraíso. E se a pessoa era mal sucedida, significava que ela ia pro inferno, porque Deus já estava indicando o caminho dela pro fracasso. E é claro que as pessoas que acreditavam nessa teoria começaram a querer sempre buscar o sucesso, buscar o dinheiro, buscar o trabalho, trabalhar muito, 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 justamente porque se ela fosse uma pessoa bem-sucedida, significava que ela ia pro paraíso. Então as pessoas buscaram o trabalho, né? E isso vai gerar o quê, minha gente? O acúmulo de capital. Então, calvinismo, muitos autores vão dizer que o calvinismo foi, assim, um dos principais fatores para o surgimento do capitalismo. As pessoas começaram a acreditar nessa teoria, começaram a trabalhar mais, juntar muito dinheiro e aí, aumenta mais ainda o capitalismo. Existe o mercantilismo na época, ele vai se aperfeiçoar ainda mais para gerar o capitalismo. Eu vou até citar uma obra muito importante que é de Max Weber, que se chama A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. É uma obra que costuma cair, não só no Enem, mas nos vestibulares em geral, e talvez na prova. E o Max Weber, ele vai traçar uma análise justamente disso, da questão da ética protestante, ou seja, dos valores protestantes, essa questão de não mais o acúmulo de capital ser um pecado, mas sim ser uma coisa benéfica, e o espírito capitalista. É justamente isso, acumular capital, gerar justamente o aperfeiçoamento do capitalismo. Então, é uma teoria bem interessante para o fortalecimento e o surgimento do capitalismo como nós conhecemos hoje. E, além do luteranismo e do calvinismo, surgiu também o anglicanismo. O anglicanismo, gente, é uma coisa interessante, porque ele não surgiu como uma divergência religiosa. O anglicanismo, gente, ele surgiu mais por interesses pessoais. Por que disso? O seu criador foi esse cara aqui, chamado Henrique VIII. E ele tem uma das histórias que eu acho, assim, a mais interessante da história. Pode até parecer uma frase meio estranha, mas assim, a história dele eu acho bem interessante. Porque tem até um filme que fala dessa história, eu vou estar citando um filme no final. Mas enfim, o Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão. E ela nunca dava um filho homem pra ele. Todo filho que ela tinha acabava morrendo. Só deu... Eu esqueci quantos filhos eles tiveram, mas uma das filhas dele foi a Maria. Maria que foi até, inclusive, rainha da Inglaterra. Mas enfim, ela nunca conseguiu dar esse filho homem. Então acabou gerando um conflito num casamento entre eles. E começou a meio que não gostar dela. E, em contrapartida, ele conheceu uma garota chamada Ana Bolena. Nessa época era muito comum os reis terem amantes. Era até chique, eu sou amante do rei. E ela acabou conhecendo a Ana Bolena, que foi pra corte dele justamente para ser amante dele. E ela enfeitiçou ele, gente. Começou já a entrar um romance muito forte entre eles dois. E ele se apaixonou tanto que ele disse: não, eu quero me separar da Catarina de Aragão e quero me casar com a Ana Bolena. E a Ana Bolena dizendo que ia dar um filho homem pra ele e tudo mais. E ele se encantou por ela e quis se separar de Catarina de Aragão. Mas existe um grande porém. Na Igreja Católica, até hoje a gente tem a questão do divórcio. Né? O divórcio é uma coisa que alguns mais conservadores veem como uma coisa ruim, mas nessa época, gente, o divórcio era uma coisa proibida. Não existia divórcio. Então, Henrique VIII, ele foi pedir esse divórcio, né, dele e Catarina de Aragão para se casar com a Ana Bolena. Foi pedir lá pro Papa e o Papa negou esse divórcio, né? Uma coisa absurda, não poderia existir divórcio. Henrique VIII, meio revoltado, usou isso como
como justificativa para romper com a Igreja Católica. E isso é uma coisa boa, não só para ele, mas também para a Inglaterra. Ele pôde se casar com Sua Ana Bolena, e o Henrique VIII, a partir do momento que ele rompeu com a Igreja Católica, ele fundou o anglicanismo, uma religião que ele próprio se titulou como um chefe supremo dessa religião. Tanto que, gente, até hoje o anglicanismo existe, principalmente no Reino Unido. O Reino Unido é o berço do anglicanismo, é onde existe mesmo, lá na Inglaterra, na Escócia, no Reino Unido em geral. E até hoje lá, o rei ou a rainha que estiver governando é também considerado o chefe supremo dessa religião. Então, agora, Elizabeth II, que é a rainha, ela é também considerada o chefe supremo. Surgiu daí, justamente aqui, o Henrique VIII foi a gênese. A partir desse rompimento que ele teve com a Igreja Católica por motivos mais pessoais, ele também se autoproclamou o chefe dessa nova religião. Foi uma coisa muito benéfica também para a Inglaterra, porque sem essa influência da Igreja Católica sobre o país, as terras que antes pertenciam à Igreja Católica, a gente tem que sempre lembrar que a Igreja Católica detinha o maior número de terras da Europa nessa época. Essas terras passaram a ser justamente de quem? Do rei, né? Do rei Henrique VIII. Então acabou sendo uma coisa benéfica. Então, depois que a gente conheceu essas vertentes, essas reformas, os motivos dela, a gente vai ver essa questão aqui, que é a reação da Igreja Católica perante a isso, né? Para toda ação há uma reação. E a Igreja Católica também teve a sua, né? Que a gente também pode chamar de contra-reforma. E eu listei aqui algumas dessas reações. O ponto de partida foi o Concílio de Trento. Nesse concílio, vejam aqui o ano até, nesse concílio a Igreja Católica passou 18 anos discutindo o que é que ia fazer para reafirmar o seu poder, porque ela estava perdendo poder. Não apenas para essas novas religiões que foram surgindo, o luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo, mas também estava perdendo o poder para essa nova classe social chamada burguesia, e também estava perdendo muito poder para os reis da época. Aí, essa questão do absolutismo, então, estava perdendo também o poder para muitos desses reis. Então, uma das reações da Igreja Católica foi a extinção das indulgências, né? É uma coisa muito criticada, não só por Lutero, mas por algumas pessoas também começaram a criticar aquilo, ver aquilo de uma forma errada, até porque era um absurdo, então ela acabou extinguindo. Foi uma das suas reações. Outra coisa foi a reafirmar os dogmas católicos. O que é isso? Enquanto os protestantes tiraram vários sacramentos da igreja, se eu não me engano, são 7 sacramentos, né, na igreja, isso eu não sei muito bem não. São 7 sacramentos da igreja e parece que os protestantes só mantêm até hoje só apenas 2 desses sacramentos. 5 eles cortaram. Então eles reafirmaram esses dogmas católicos. Por exemplo, a questão do celibato, né, que é o padre não poder casar. Eles reafirmaram, disseram, não, o padre não pode casar mesmo e tal. Outra coisa que eles fizeram bem interessante, uma questão interessante para a época, foi a questão do index. O que é o index? O index é uma lista que a igreja elaborou de livros proibidos. Aí caiu uma série de livros, vários autores que a gente até conhece, estuda na escola. Inclusive, eu vou estar deixando alguns desses livros aqui embaixo, só a título de curiosidade. Então, o index foi também uma das reações da igreja, que é uma lista de livros. Olha, esses livros aqui são proibidos. Esses livros são livros que vão contra Deus, vão contra nossos dogmas. Então, é isso. Vai ter um outro vídeo que vai ser respondendo questões. Então, assistam também o outro. Vai ser apenas respondendo questões sobre a reforma protestante, que vão se basear justamente em cima disso que a gente acabou de aprender. Espero que tenham esclarecido algumas dúvidas.